Buenas hermanos, que é Roberto Simões, estamos no curso de Yoga Sutra. Estamos entrando agora no capítulo 4 do Patox, tá certo? Kaivalyapada, um capítulo então escrito posteriormente, né, numa linha histórica. Alguns estudiosos têm relatado isso numa perspectiva linguística, ele é diferente dos capítulos anteriores, tá? Na forma de escrita, na construção também dos seus conceitos. Então, algumas pesquisas, e não cabe estar aqui, mas é só para dar um adendo, adentrar um capítulo que é bem legal, que é pelas críticas budistas que se fazia, talvez se faz ainda, não sei, talvez agora menos, né? Com os sutras, né? Na verdade, era uma empreitada filosófica contra os argumentos hinduístas ou brahmanistas, né? Então entenda, Buda é um hinduísta, o Siddhartha Gautama, Buda histórico, é um hinduísta, né? Da casta dos guerreiros, que então é um nobre, né? Então, absolutamente dentro desse conceito aqui, Patanjalióticos, que vai se fazer uso das técnicas da filosofia hinduísta, óbvio, ele é um hinduísta, assim como Jesus foi um judeu e Lutero, que fundou o protestantismo, sempre foi um católico, né? Então entenda, o que isso significa? Que Buda então vai usar as técnicas do yoga, podemos dizer sem aspas isso, mas, e na história dele está isso, mas tem uma revelação, tem uma perspectiva, tem uma cosmovisão, constrói uma visão da realidade muito diferente do hinduísmo. Não, muito diferente, mas bem diferente do hinduísmo. Primeiro porque não tem Deus, ele é ateísta, ou pelo menos não se preocupa com Deus e divindades. Né? Não podemos dizer que ele renegue a presença de uma sabedoria, uma coisa maior, mas ele nega a ideia de que isso é relevante. Tá? E qual que é a crítica que os budistas faziam do capítulo 1, 2, 3? Que esse tal de Purusha, ou Brahman, ou Chitta em Sattva, né? Como a gente viu ao longo dos nossos estudos aí, quando então Chitta está clara, né? Porque diminuiu a evolução dos pensamentos, existe um ser, existe um isso, existe um aquilo que é perene, imaculado, perfeito em si mesmo, um tal do Purusha. Os budistas vão criticar esse conceito, e não cabe aqui a gente adentrar os argumentos filosóficos do budismo, mas ele vai criticar dizendo assim, mas peraí, se ele então é só um cristal, se ele é só um espelho, se ele é só reflete, né? O cristal, o espelho e diamante, né? Que só reflete, mas ele não se colore, não se contamina, não segue as volições das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, das ideias, do corpo, então essa porra não existe. É o vazio. Então pegou o rolê. É o vazio, o símbolo clássico do budismo, né? Aquele círculo, é o vazio, não há nada. É um vazio. Então por que ficar atribuindo nome a alguma coisa que não age? Argumento elegante, sofisticado. E aí então vai se ter um quarto capítulo do Yoga Sutra, esse agora que nós adentramos, porque acabava no terceiro, para talvez não explicar, sei lá, se é essa a conotação, a ideia, mas para tentar dar uma mais robustez filosófica aos Yoga Sutra, tá? Dito isso, vamos adentrar no rolê aqui. Se tiver mais dúvidas, você vai colocando aí, escreve aí se tem espaço para colocar, vamos batendo ideia, vamos trocando ideia. Eu vou abrir um fórum também para a gente discutir sobre isso, todas as perguntas vão ficar ali listadas também, tá certo? Então vamos lá. Sutra 4.1, Palavra da Salvação, Jacó e Isaías. Capacidades mentais extraordinárias, o Cid diz exaustivamente do capítulo 3, né? Porque é uma coisa também que os budistas ficavam enchendo o saco. Que porra é essa, né? E fazendo magia aí. Podem ser adquiridas por, vem contigo, herança genética, uso de ervas, como prescrito nos Vedas, recitação de encantamentos, lembra da Tarva Veda, prática de austeridade rigorosa, é a prática, é a ascese, né? E pelo estado mental que permanece com seu objeto sem distrações, ou seja, o Samadhi. Então vem no rolê, que esse aqui já começa Corinthians, né? Olha aqui, Corinthians é uma desgraça, né? Ele perde, tá no 45, tá 1-1, ele faz o gol no 47. É isso aqui. Então, os Siddhis, tá? Os poderes extraordinários do yoga. Pode ser adquirido por herança genética. Nasceu filho de Brahmani? Então, talvez você tenha.
é sangue azul? Mas claro, essa é uma perspectiva minha de sociólogo já puto com a estratificação de castas da Índia. Eu tenho que colocar isso pra você. Então você pode nascer então em Samadhi, porra. Nasce um cara então iluminado, nasce um cara em Nirvana, nasce em Moksha, o que é que seja. Então é possível já nascer, segundo o Yoga Sutra, Patox, ou a escola dele, nascer com isso de forma genética, né? Porque acredito em reencarnação. Também é possível fumando maconha. O quê? Como assim? Né? Brincadeira. Uso de ervas, prescrito nos Vedas. Lembre-se, meus amigos, para quem já foi na Índia, que é bem comum você encontrar shivaístas fumando ganja. Algumas imagens de Shiva com a folhinha de ganja aqui. Então, quais são as ervas prescritas nos Vedas? Então, amigão, eu aconselho você ir para a terceira dica que ele dá aqui, ou recitação de encantamentos. Lê o capítulo chamado Atharva Veda do Vedas, os textos atarvânicos, meu amigo, são centenas não, mas eu acho que uma centena, ou dezenas de encantamentos, maldições, para que você tenha bom casamento, tenha tesão, a mulher consiga amarrar o homem. No Vedas, tá? No Vedas. Então, é possível, então, também com encantamentos e ervas prescritas nos Vedas. Então, se eu tomar daime, sei lá, é soma. Claro que eu tô brincando, mas eu não tô inventando. Tá aqui. Então, 4.1. As capacidades extraordinárias dos Siddhis podem ser adquiridas por herança genética, uso de ervas, como prescrito nos Vedas. E aí que ele dá aquela amarrada, né? Não é qualquer uma, tem que estar prescrito nos Vedas. Ou seja, que os Brahmanes autorizam. Recitação de encantamentos, obviamente, do Atharva Veda. Aconselho você a comprar e fazer seus encantamentos em casa. Compra já a vassoura e o caldeirão. Prática de austeridades rigorosas, ou seja, as práticas ascéticas, né? Que ele vai descrever ali no Ashtanga Yoga, né? No Asana, Pranayama, pá. E pelo estado mental, ou chital, que permanece seu objeto sem distrações, o Samadhi, que é o capítulo 1, tá? Eu não tenho acesso às ervas, eu não sei se eu sou geneticamente blá blá blá, eu não tenho acesso à Atharva Veda porque eu sou analfabeto. Então como é que você está lendo isso aqui? Alguém está lendo para mim? Tá bom. Práticas, eu não sei quais são as práticas de austeridades rigorosas. Então faz o seguinte, amidão. Tenta alcançar o estado mental que permanece sob objetos sem distrações. Samadhi. Que é isso que ele está querendo colocar aqui. O que Desencaixar comenta? Algumas pessoas nascem com capacidades extraordinárias. Os Vedas descrevem vários rituais em que a ingestão de preparados de ervas de maneira prescrita pode mudar a personalidade do indivíduo. Diferentes tipos de encantamentos aprendidos apropriadamente com iniciação por professores competentes, ou seja, sacerdotes iniciados, podem trazer mudanças positivas. Escrituras antigas registram grandes realizações daqueles que passaram por austeridades severas. Finalmente, se temos as possibilidades que oferece para os gradualmente conseguem mudar suas mentes, Tita, e um estado de distração para um estado então de direção sustentada, ou seja, sem estar distraído, atento, atenção plena. Essas foram mencionadas abundantemente nos capítulos anteriores. Muito bom. Capítulo 4, o Sutra 4.2. A mudança que vai de um conjunto de características a outro é essencialmente um ajuste das qualidades básicas da matéria. Aqui para Kurt entra. Corpo. Como ele comenta isso? Então, vou repetir. A mudança que vai de um conjunto de características a outro, qual a mudança de conjunto de características? De você distraído a atento. É essencialmente um ajuste das qualidades básicas da matéria, do corpo. Aí o asana ganha então uma conotação diferente aqui. O pranayama ganha uma conotação não para melhorar a sua asma ou bronquite, o asana para melhorar o grau de flexibilidade e ficar forte, o tríceps trincado, mas porque o ajuste nas qualidades básicas desta matéria, o teu corpo, vai te conduzir, então, essencialmente a essa mudança, essas características aqui de você conseguir estar atento, né? Como ele coloca, um estado no qual permanece com seu objeto sem distrações, Samadhi. Como ele comenta, 4.2. Tudo o que percebemos, inclusive a mente, tem 3 qualidades básicas: clareza, atividade e inércia. O que é isso aí? Responde para mim. São os gunas, tá? Clareza, sattva.
ou harmonia, equilíbrio, atividade, rajas, movimentos, velocidades, e inércia, tamas, lentidões, repouso. Então lê de novo essa frase que é importante, porque existe um senso comum nisso, de imaginar tamas sempre como algo negativo, rajas como uma coisa que move, positiva, então, porque a gente vive numa cidade que é do movimento, e tamas tipo a redenção, a salvação, a iluminação, todos. E você imagina alguém sattva falando pausadamente e com bastante tempo para pensar sobre tudo. Não necessariamente. Não é, esse é um estereótipo. Nós estamos fora do estereótipo, bem longe de estereótipos, bem longe de arquétipos. Tudo o que percebemos, inclusive a mente, tem 3 qualidades básicas: clareza, atividade e inércia. Ou seja, tudo que a gente percebe vem carregado e também produz em nós ou velocidades e movimentos, raja, ou leva a gente para repouso e lentidão, e às vezes isso é importante. Eu quero dormir. Não dá para ser com rajas, tá certo? Tenho insônia, então você precisa ter tamas. Características diferentes, ele continua, sugerem momentos diferentes como resultados de diferentes combinações dessas qualidades. Olha lá. Características diferentes surgem da combinação desses 3 elementos. E não de um só. Eu não quero ficar só sátvico. É o Spock. Aí ele continua. Toda característica possível é uma combinação dessas 3 qualidades. Eita, pô, é isso. É uma dessas mudanças nas características da mente, Chitta, né? Que resulta nas capacidades extraordinárias de Patanjali, explica no 4.1. Então o que é a capacidade extraordinária, a mediunidade, o Siddhi, de conseguir ler a mente do outro? É você conseguir fazer um ajuste ideal, sei lá qual é esse, no qual essas 3 qualidades de todos os elementos, inclusive em você, obviamente, estão numa combinação X que possibilita essa incursão. Saindo do Siddhi, pensando em ser um cara mais legal, né? De voltar a conversar com teu pai, né? De ter mais compaixão, tá? Tô te colocando pro planeta Terra agora. Como que eu faço pra ter mais compaixão comigo mesmo? Como é que eu faço pra minha mulher conseguir me aturar e ela tá querendo me largar? Pegou o rolê, não? Tentando trazer você da estratosfera ao planeta Terra? Nada mais é do que você... Eu sei que pode parecer simplista, mas é de uma elegância isso. Nada mais é do que você conseguir combinar essas 3 qualidades de uma forma X que faça você, unicamente você, não tem fórmula pra isso universal. Conseguir estabelecer um contato. Então, vindo para a Terra, afundando na Terra com isso. É possível, porque você não nasce a priori com uma qualidade específica, e ela, portanto, é imutável. Pelo contrário, você é só devir, você é transformação, você é feito de encontros. A questão é você conseguir... Aonde nessa cartografia, e Deleuze e Guattari batendo, nessa cartografia eu me posiciono para manter um bom relacionamento com os meus familiares. É disso, cara. É de uma elegância, a mosca. É de uma elegância fenomenal. E casa totalmente com a teoria dos afetos de Spinoza, com a cartografia, os 1000 platôs de Deleuze e Guattari. Tá? Para quem tava me perguntando aí, como é que você vai encaixar essa porra aí? Totalmente possível. Você está falando de filosofia monista, está falando desses caras também. 4.3. E vem para Kurt de novo aqui. Como se pode... a tradução. Mas tal inteligência pode apenas remover obstáculos que obstruem certas mudanças. Que inteligência? Inteligência era do Samadhi, onde você foca a atenção e está atento e não desatento, sendo levado como um joguete por cada corpo e mente que te afeta. Tal inteligência pode apenas remover obstáculos, os kleshas, a ignorância, sobretudo, mãe do apego, da aversão, do medo da morte, do orgulho, que obstruem certas mudanças. Porra, eu não tô conseguindo mudar. Já fiz coaching, já fiz análise e não mudo. Eu não tô conseguindo me transformar, eu tô caindo num poço de pessimismo, de ansiedade, de depressão. Não tô conseguindo. Tá? Ok? Ele está dizendo que tal inteligência pode apenas remover os obstáculos que obstruem certas mudanças que você deseja.
Seu papel não é mais do que o de um agricultor que abre um canal para deixar a água fluir pelo campo onde era necessária. Desencaixar aqui vai dar aquele barato, aquele tom poético característico dele. Então entenda, como se pode conquistar a mudança nas características da matéria ou da mente pela profunda inteligência? Conseguindo obstruir, remover os obstáculos que te impedem certas mudanças. Tirando, no exemplo dele, tirando uma pedra, 2, 3 ou 4, ou cavando para que a água continue fluindo. A água é você. Então o que é importante desse sutra aqui? Você não pode ficar estagnado. Você não pode ficar sem mudança, porque a vida é feita de impermanência, de transformações, de devir. Você achar que tem uma característica única que é você, e você não vai mudar porque eu sou assim, porque eu tenho ascendente Áries, porque eu sou Kapha, Pita, não sei o quê, Pita, Kapha e não sei o quê. Não estou desmerecendo isso, eu estou só tentando deixar claro para você que isso não é horóscopo. Isso não é algo que te define quem você vai ser o resto da vida. Porque você é impermanência, você é transformação o tempo todo. Porque outros corpos, outras mentes afetam você. Quanto menos, vem comigo, quanto menos você se enrijece, Horácio é neuromuscular do caráter para quem já leu Reich, não querendo mais ser contaminado, mas você endurece e deixa de sentir aquela dor que você se endureceu? Sim, mas também deixa de sentir carinho, compaixão, amor que outros tentam trazer para você. Então o que eu faço? Você vai ter que achar um ponto nessa cartografia, é a metáfora. Uma metáfora para quem surfa. Não adianta você passar a arrebentação, ficar lá no meio, lá, esperando a série vir, mas ficar parado no mesmo lugar, tá ligado? Na verdade, nem a maré deixa, né? Porque ela vai te levando. Porque a onda vai vir uma série aqui, você está sendo muito louco, depois você escreve para mim, mas para quem é do surf sabe o que eu tô falando. Você vai estar parado aqui, mas cara, a ondulação pode mudar a qualquer momento, o vento muda. Ali formou uma bancada que não tinha, começou a ter mais onda à sua esquerda, e você então vai remar para lá. Se você ficar parado no mar esperando a série vir exatamente porque eu tô ali, então eu rezei, fiz encantamentos e a onda vai vir aqui. Não, não vai vir aqui. Vai vir onde ela só pode ir. E você? Cara, você tem que tomar consciência disso, fazer a leitura do mar, fazer a leitura da sua vida, fazer a leitura dos ventos, marés, correntes, dos outros que estão te afetando e tentar encontrar o melhor ponto para aumentar a tua potência, aumentar a tua alegria e sair do ponto que está te afundando de tristeza. Isso aqui é Deleuze e Guattari dos pés à cabeça. Vamos tocar o barco. 4.4. Com faculdades mentais extraordinárias, tudo aqui já é samadhi, tá certo? Uma pessoa pode influenciar o estado mental de outros seres. Eles gostam disso, amigão. Eles gostam disso. Mas vamos tentar ser mais sofisticado e não tão literal e não tão espontâneo pensando nisso. Eu vou desenvolver mediunidade para mudar a cabeça dos outros. Pode ser a sua leitura, tá? Meu irmão, pai de santo, faria essa leitura. E mesmo assim, como eu sei que ele é cético, ele fala, puta, todo mundo vai conseguir fazer isso? Vamos tentar pensar o seguinte, o que é influenciar mentalmente outros seres? Imagina que você conversa com outros seres, né? Que você mora numa rua e que você passa todo dia e não dá oi, bom dia, boa tarde pra ninguém. Aí você fica puto que as pessoas são meio frias com você. Então, como eu posso mudar mentalmente e influenciar esses seres que não me cumprimentam na rua? Caralho, começa a cumprimentar os caras, meu. Leva um dia um peixinho lá, faz uma torta e leva lá, leva um pão, se apresenta, faz um open house e chama a galera. Eu prefiro pensar muito mais nisso do que alguém mexendo um caldeirão, fazendo feitiço para outro acontecer. Pode ser isso? Cara, minha família é de macumbeiro. Tudo é possível, né? Meu pai era Ogã. Mas eu prefiro pensar do seguinte, mais do que fazer amuleto. Se quiser, faz. Por que eu tiro esse sarro disso? Porque a gente do yoga não está acostumado a fazer isso, não está acostumado a ler isso. Talvez você seja um hinduísta, um indiano, seja mais tranquilo.
Mas a gente não está acostumado, a gente não faz um curso de formação para ser professor de yoga e estuda Tarva Veda e os encantamentos e maldições e treina em casa. É disso que eu estou querendo dizer. Então entenda, com faculdades mentais extraordinárias, uma pessoa pode influenciar o estado mental de outros seres. Tenta pensar a faculdade mental extraordinária sair vamos evocar aqui Hermógenes, do Deus me livre de ser normal, sabe? Aí eu faço o meu dever. Para mim, eu prefiro pensar faculdades mentais extraordinárias um cara que cumprimenta o outro mesmo não estando legal. Pergunta realmente, olhando no olho da outra pessoa, se ele está bem aquele dia, que posso ajudar alguma coisa. Dessa forma, eu tenho certeza que você consegue influenciar o estado mental de outros seres. Ah, mas eu quero influenciar para o mal. Bom, aí não é meu departamento aqui, meu departamento. Não que eu seja o do bem, mas não, estamos fazendo uma leitura tentando ser mais filosófico, um pouquinho mais sofisticado nisso, né? Te aconselho sair do yoga e ir para Kimbanda. Absolutamente mais interessante. É uma forma de enxergar o mundo de forma amoral, que pensa que eu não estou fazendo mal pro outro, mas eu estou me protegendo, se for o caso, porque eu sei que ele vai fazer um mal para mim, lançando um contrafeitiço, ou estou fazendo mesmo porque o cara foi sacana, enfim. E é amoral, ele não se sente culpado por causa disso. É outro rolê, né? Abrir um parênteses, nada a ver. 4.5. Essa influência também depende do estado de quem a percebe. Tá, depois da que a gente explicou aqui, fica meio óbvio. Claro, né? O outro pessoa pode ser tão endurecido quanto você. Fica duas rochas tentando bater cabeça para rachar um no outro. Foi bom isso que eu fiz agora, né? Foi bom, isso foi bom. 4.6. A influência sobre alguém, olha como ele se preocupa nisso, né? Mas tenta perceber isso, não como alguém querendo agir no outro para vender um produto, né? Mas tenta perceber isso na ação de tipo fazer o bem mesmo, assim, fazer o bem numa acepção maior da palavra, ou seja, tenta pensar assim, para a gente pegar Deleuze e Guattari para sair do moralismo. Isso vai ser bom. Possibilitar o outro também aumentar a sua potência. Ou, num termo que eu gosto muito, possibilitar ao outro retomar o processo criativo da vida dele. Criar os seus próprios valores. Tá viajando nisso, te aconselho a adentrar o curso Desformação que nós temos aqui na plataforma, ou ir só no curso Filosofia do Yoga, onde apresento essa filosofia monista num curso só para isso, tá? Se você já está nele, então tá tudo bem. A influência sobre alguém cuja mente está em estado de dhyana, lembra? Meditação propriamente dita, nunca pode aumentar a ansiedade ou outros obstáculos. Na verdade, eles são reduzidos. Aqui é obstáculo? Obstáculos são kleshas. Então, alguém que consegue manter-se ou viver no estado de dhyana, o estado de yoga, vamos pensar assim, que é atento e não desatento, recapitulando atento, é o cara que percebe as infinitudes de corpos que encontram ele, atravessam ele, mas consegue perceber e se distanciar disso. Não virar um Spock, mas falar, caralho, amanheci com uma raiva da porra. E não jogo essa raiva para um objeto externo, entendeu? Da mesma forma, você acordou hoje com um estado de bem-aventurança, de alegria, dá as letrinhas que você quiser. Não atribui ao outro isso, porque você também, quanto mais você treinar ou desenvolver, processo lento e gradual, estado de dhyana, de atenção, mais você, segundo Patanjali, não vai dizer para mim, eu tentei e não consegui. Patanjali pode diminuir os seus obstáculos. Então ele vai a influência sobre alguém cuja mente está em dhyana nunca pode aumentar a ansiedade ou outros obstáculos, na verdade eles são reduzidos. Aqueles que atingiram, comenta de se encaixar, o estado de dhyana, por meio da eliminação gradual dos obstáculos, não é assim, não é fazendo uma poção mágica, obstáculos são os kleshas, não estão alheios às condições de sofrimento humano. Não é um Spock, ele não está alheio às condições de sofrimento humano. Ele sabe onde o sapato aperta. Desencaixar é foda, desencaixar é Corinthians. Eu não sei qual que é o time da Índia que é Corinthians, mas eu acho que todos, né? Mas ele é Corinthians, né? Nem joga futebol lá, é um negócio de cricket, sei lá o nome daquela porra. Então, assim, sim, cara, lindo isso. Aqueles que atingiram o estado de dhyana por meio da eliminação gradual de klesha, dos obstáculos, da ignorância, do apego, da aversão, da morte, do orgulho, não estão alheios às condições de sofrimento humano.
Então o cara aí em yoga, vem comigo, isso aqui é um senso comum. Desculpa, eu tô me adentrando demais. Não é um cara que... eu não me importo com o que você sente porque eu estou tão egoísta no meu caminho espiritual do yoga que eu tô cagando para o que você pensa. Não é isso que ele tá falando. Pelo contrário, num processo lento e gradual, quanto mais a prática do yoga, mais você vai aumentando a sua sensibilidade ao outro. 4.7. E essas pessoas atuam sem motivação alguma. Enquanto outros que também têm capacidades excepcionais agem por um ou outro motivo. Então entenda. Há pessoas com essas capacidades extraordinárias que agem com motivo. E há outras que agem sem motivo nenhum. Quem é que age com motivo nesse contexto social, político, econômico, religioso do... São os feiticeiros, os magos, brother. É, claro, é um Brahman escrevendo, né? Porque é totalmente possível falar, mas você cobra fazer casamento? Então, como ele comenta isso aqui? Patanjali enumera diferentes meios de alcançar um estado mental excepcional ou extraordinário. É o estado de yoga. De todos eles, é o estado de atenção, tá? Não fica viajando, não. De todos eles, apenas os que alcançaram o estado de yoga de forma correta, e claro, correta é como Patanjali está dizendo, né? Você entende o rolê? Porque ele tem o que é certo, né? E por meio dele chegaram aos mais elevados estados de clareza e desapego. Podem estar além de toda a motivação, ou seja, alguém que pratica yoga motivado por algo que não é atingir o estado de yoga, mas talvez para aumentar o nível de flexibilidade, ganhar grana com gente indo peregrinar na Índia, cursos de formação absolutamente caros, por isso que a periferia não entra no yoga. Segundo Patanjali, Sutra 4.7, Palavra da Salvação, não é um verdadeiro yogi. Eles têm um interesse natural e sem ambiguidade, o verdadeiro yogi. Por isso pode ajudar outras pessoas a seguirem os seus exemplos de vida. Outros podem parecer estar em estado de yoga, mas a sua clareza, viveka, e seu grau de desapego não é tão completo assim e duradouro. Então, há no meio de nós yogis que podem manifestar esses tais poderes extraordinários, graus profundos de meditação no Instagram. É verdadeiro, tá? Isso. Só que eles não conseguem manter isso por um tempo completo e duradouro. Além disso, eles podem não estar conscientes das limitações das pessoas em seguir seus conselhos. Então entenda aqui, Patanjali começa elencando uma série de advertências. Se você pensar aqui, nós estamos indo para o 8 até agora, são 7 advertências, sabe? Olha, tem gente que é assim, por quê? Porque os budistas nesse contexto, até o capítulo 3, e o capítulo 3, porra, você viu lá quantos Siddhis tem. O budista fala, puta, sério? Que isso aí é o diferencial de vocês? Tu gastou um capítulo inteiro só para ficar demonstrando poderes excepcionais e para depois você desmentir? Era um dos argumentos que os budistas utilizavam na época para desmerecer a ideia de que existe um Purusha, um ser imaculado, perfeito em si mesmo, porque os budistas defendem o vazio. A técnica é a mesma da meditação, pode praticar yoga também, só que o que eles percebem como bem-aventurança ou nirvana, e os hinduístas de moksha e nós de kaivalya, ou samadhi, né? O samadhi pode ser kaivalya, dependendo do nível que ele for. Para o budista é um grande vazio, não há nada. Eu acho bom, eu acho legal essa perspectiva também, te dá um certo pessimismo, né? Schopenhauer bebe nisso também. Pessimismo no sentido de parar de ficar tendo a esperança que é um outro mundo, assim. Há muita gente que fica entendendo o Kaivalya como um outro espaço a ser alcançado, uma linha de chegada, né? É disso que nós estamos falando. 4.8, é claro, dentre outras coisas. Por não ter sido apagada a tendência da mente, mais uma advertência, hein? De agir com base nos 5 obstáculos, apego, aversão, medo da morte e orgulho, 5 kleshas, tais como a compreensão errônea, que é a principal klesha, né? A ignorância, a vidya, ou compreensão errônea aqui, eles virão à tona no futuro para produzir suas consequências desagradáveis. Então, assim, é possível as pessoas fazerem cosplay de yogi e se entenderem yogis, eles não estão mentindo, eles realmente acham que são yogis porque adquiriram
uma certa bem-aventurança, um certo bem-estar, para a gente não ficar falando de mediunidade. Só que eles não conseguiram romper ainda os obstáculos, os kleshas, e isso vão vir causar consequências futuras. 4.10. A memória, as impressões latentes estão fortemente conectadas. Essa ligação permanece mesmo quando há uma distância no tempo, lugar ou contexto entre as ações similares. Então vamos ler de novo aqui. Vem mais uma advertência aqui. A memória, o que você tem de memória, né? De impressões memorizadas de experiências passadas. Ah, quando eu entrei na praia, quando eu vi meu pai, sei lá o quê. E as impressões de hoje estão conectadas. Então a tua memória com impressões de hoje estão conectadas. Ou seja, visualizar isso pode despertar em você uma crise de ansiedade. Porque pode ser o gatilho de uma memória passada que desperta agora, mesmo que seja inconsciente. Ficou fácil isso? Faz assim cabeça, você entendeu? Não dá pra ver, né? Não é ao vivo, louco. Essa ligação permanece mesmo quando há uma distância no tempo, lugar ou contexto entre as ações similares. Sim, é independente, né? Porque a memória é independente do tempo, contexto ou ações similares. Mas um objeto, uma ideia, uma memória, um sentimento, uma visão, em que seja, pode despertar uma memória lá do passado e te trazer então consequências para cá. 4.10. Há um forte desejo de imortalidade em todos os homens, em todas as épocas. Assim, essas impressões não podem ser atribuídas a uma época específica. Então, o que ele está fazendo aqui? Está tentando responder uma pergunta. Qual é a origem dessas impressões que influenciam as nossas ações de hoje de formas agradáveis? É isso que ele está querendo dizer. Cara, você já limpou tudo, está zerado, mas você tem um histórico ainda de memórias que repercutem hoje aqui. Ah, vai apagar a memória? Não, não vai apagar a memória, tá certo? Mas ele tá dizendo para você que o yoga pode permitir que você pare também de ser contaminado pelas impressões latentes lá de trás que são despertadas agora. Então, ele diz, por que isso ocorre? Porque há em todos os homens, em todas as épocas, um desejo pela imortalidade. Deleuze vai chamar isso aqui, eu não tenho medo de morrer, não é isso. Deleuze vai chamar isso aqui, e a biologia também, mas Deleuze vai chamar isso aqui da essência do homem. Se há uma essência nos homens e mulheres, desculpe, em nós, seres vivos, é a perseverança em continuar existindo. Então, se há uma essência em você, não é um eu, um Purusha, que tem as minhas características, não. É a tua vontade, a tua persistência em manter-se existindo. Pega uma ameba, só tem uma célula, vocês são 100 trilhões. Ponho no microscópio, em cima do plástico, do vidrinho ali, e olho com ela e vou empurrando ela com a lanceta, que é uma agulhazinha. Quando o primeiro pseudópito dessa ameba, que só tem uma célula, não existe um complexo nervoso nela, sente caindo do vidrinho ali, o que ela faz? Ela se recolhe. Ela não cai igual uma estúpida. Mesmo a ameba com uma célula só tem o desejo pela imortalidade. Sacou o rolê do que está dizendo aqui? Desejo pela imortalidade é a perseverança e manter-se existindo. Não entendi, porque eu não sou uma ameba. Então faz o seguinte, tenta se matar prendendo a respiração. Eu vou me matar. Prende a respiração. Vai dar vontade de respirar, vai dar falta de ar, obviamente, vai dar um monte de tilili. Mas você está convicto, crente, firme, que você quer abreviar a sua existência prendendo a respiração. O que acontece? Você desmaia, porque é um excesso de CO2. Você desmaia e é uma proteção do seu corpo. Por quê? Porque quando você desmaia, você relaxa, cai na posição supinada, invariavelmente, se você estiver num lugar plano, e você vai fazer um movimento que é inato em você. Qual é? Dentre outros. Respirar. Aí você relaxa, solta a mão. Respira, talvez toma um susto. O que é isso? É o que ele chamou de forte desejo pela imortalidade. Deleuze e Guattari vão chamar de essência nossa, persistir-se existindo. Então o teu corpo, a tua mente, Deus, o universo, sei lá o nome que você queira dar, te protege das suas próprias imbecilidades.
Assim, essas impressões não podem ser atribuídas a uma época específica. O que Desencaixar comenta isso aqui? Uma das coisas mais estranhas, mas sempre presente em todos os seres, Desencaixar comentando, é o desejo de viver para sempre. Até aqueles que estão prestes a morrer têm esse pulso ilógico. Isso é o que inspira o instinto de autopreservação de todos nós. Então, disse ali explicado, e Deleuze e Guattari também explicou, mas Patante ele vai adiantar isso em 2000 anos. Vamos para o último. Vamos lá. Não há, essas tendências são mantidas e protegidas por compreensões errôneas, pelos estímulos externos, pelo apego aos frutos das ações e pela qualidade da mente que promove a hiperatividade. Sua redução torna automaticamente ineficazes as impressões desejáveis. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Está querendo responder uma pergunta. Qual é a pergunta? Não há absolutamente nenhuma esperança de acabar com efeitos dessas impressões desejáveis? Aí ele vai dizer, cara, essas tendências indesejáveis, fruto dos kleshas que ainda habitam em você, que você está fazendo prática meditativa para conseguir manter um distanciamento e compreendê-las ela melhor, e assim então parar de ter uma reação instintiva ou inconsciente disso, e isso te enreda em samsara, em mais sofrimento, é esse o rolê. Essas tendências são mantidas e protegidas por compreensões errôneas. Então por que eu sou enredado por influências lá do passado, refletindo hoje aqui, quando um objeto me atravessa, seja ele físico, ou um mental, uma ideia, uma palavra. Eu não gostei de você, não fui com a tua fuça. Sabe isso? Isso aumenta, né, a hiperatividade. Então ele vai dizer, isso são porque tem compreensão errônea. Continua batendo na tecla do avidya. Primeiro, klesha é o mal. Pelos estímulos externos, claro, o estímulo externo vai ser um gatilho para acionar uma memória passada desagradável, por exemplo. Pelo apego aos frutos das ações e pela qualidade da mente que promove a hiperatividade. Sua redução torna automaticamente ineficazes as impressões desejáveis. Mas entenda, isso é uma coisa ambiguidade, isso é uma ambivalência, né, da natureza humana. Isso aqui serve para as impressões desejáveis, desagradáveis, mas também serve, e isso ninguém quer fazer, das impressões agradáveis. Não são só as impressões desagradáveis que te causa infelicidade, não tristeza, infelicidade, que ele está se referindo aqui também. Mas você também associar a uma memória passada, um tempo passado, um espaço passado em que eu era feliz e hoje eu não sou. Ele está falando, não, acaba com isso também, porque isso faz você ficar empacado e você não vive. E a vida é devir, a vida é transformação, a vida é impermanência. Então, quando ele coloca aqui que os estímulos externos, aí você fica só pensando, o que está vindo em mim, que eu estou triste. Mas você também tem que pensar, o que está agindo em mim que eu estou feliz hoje, entende? Isso também é fruto dessa conversação. Porque o que te traz felicidade, o que te traz infelicidade, também pode causar em você apego e aversão. Um dos kleshas. Tudo isso fruto da ignorância. Mas também causa ignorância em você. Portanto, afetos em você que diminuem sua potência. O ego, ou o orgulho, ou a falsa identidade sobre mim mesmo. Eu sou um príncipe, eu sou não sei quem, eu sou. E também o medo da morte. O medo da morte faz você não ter coragem para viver. Acabamos então aqui no 4.11. Andamos bem, andamos devagar, mas andamos bem. Desculpa o vídeo tão grande, mas é problema seu, você para e vê quando você quiser depois. Fechamos aqui e voltamos então na próxima aula a partir do Sutra 4.12. Forte abraço, muito obrigado.